Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos nos colocar na presença de Jesus Eucarístico. Ontem celebrávamos a grande solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses 8 dias após essa solenidade, somos chamados a estar ainda mais em consonância com o Senhor sacramentado. Então vamos juntos, desejosos de recebê-lo, fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, durante essa semana nós estamos lendo o capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha de Nosso Senhor. Ontem temos uma parada, solenidade de Corpus Christi, e hoje retomamos então o capítulo 5º, o Sermão da Montanha. E hoje vamos ouvir os versículos de 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Muito bem. Então, Jesus, nessa passagem de hoje, aprofunda o entendimento do que nos proíbe o 6º mandamento da lei de Deus. Ou seja, Jesus leva à sua plenitude o preceito da antiga lei. Porque, ou seja,
Antes, se pensava que para cumprir esse preceito, não cometer adultério, se considerava pecado, então, somente o adultério em si e o desejo da mulher do próximo. Então, isso era o que se proibia no sexto mandamento. Jesus, então, aprofunda o entendimento da lei, desse mandamento. Ou seja, Jesus refere-se ao olhar pecaminoso dirigido a toda mulher, casada ou não. Nosso Senhor diz: quem olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério, ou seja, já pecou contra a castidade. Seja essa mulher casada ou não. Depois nós ouvimos Jesus com a expressão se o olho, né, te leva a pecar. Por olho direito e por mão esquerda, né, se tua mão esquerda te leva a pecar, entende-se o que é para nós de maior estima. Então, ou seja, se aquilo que é de muita estima para você, mas se aquilo te faz pecar, arranca-o. É claro que não significa que nos devemos mutilar fisicamente. Não, Jesus não está dizendo para arrancar o nosso olho, para arrancar a nossa mão. Não é isso. Mas Jesus quer que nós lutemos sem concessões, estando dispostos a sacrificar tudo aquilo que possa ser ocasião clara de ofensa a Deus. Então Jesus está nos dizendo, olha, mesmo que tal coisa te custe, mas se te leva a pecar, você tem que tirar da sua vida, tem que arrancar da sua vida, né? Se aquela amizade é ocasião de pecado, é melhor tirar da sua vida. Se aquele lugar que você frequenta é ocasião de pecado, né? Se aquela conversa, se aquele programa de televisão, aquela música, tira. Então, arranca da sua vida, né? O cuidado que devemos ter com os olhares. E aqui nós olhamos, por exemplo, para o pecado do rei Davi. O rei Davi, ele caiu na curiosidade do olhar, depois no adultério e depois no crime. Ou seja, ele começou a olhar uma mulher, desejou-a, então fez com que ela fosse até o seu palácio, cometeu adultério com ela, e para que ele não fosse descoberto pelo marido dela, colocou ele na frente de batalha, né? O soldado hitita Urias, e ele morre então na batalha. Veja que o pecado de Davi, ele é crescente. Depois ele se arrepende profundamente desse pecado e teve uma vida na presença de Deus. Mas vale a pena conferir essa passagem como exemplo para que nós não sigamos. Então, esse trecho da vida de Davi está no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12. Então, para depois conferirmos. A proibição dos vícios implica sempre um aspecto positivo, que é a virtude contrária.
A santa pureza é, como toda a virtude, eminentemente positiva. Nasce do primeiro mandamento e para eles se ordena. Ou seja, nasce do mandamento que nos chama a amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a alma e de toda a sua força. A pureza é consequência do amor com que entregamos ao Senhor a alma e o corpo, as potências e os sentidos. Não é uma negação, é uma alegre afirmação. Eu coloco todo o meu ser na entrega para com Deus, ou seja, correspondo ao amor que Deus tem para mim. Isso nos faz viver a santa pureza, essa virtude que é contrária ao pecado, contra a castidade, a santa pureza. E aqui trazemos alguns meios ascéticos para salvaguardar a virtude da santa pureza. Meios de oração, né? Mas também de ascese. Primeiro é a confissão e a comunhão frequentes. É claro que nesse contexto nós não podemos cumprir agora, mas para viver a santa pureza, uma grande arma é a confissão e a comunhão frequente. Ou seja, nos colocarmos diante de Deus com frequência para pedir perdão e alcançar graças para vencer o pecado. E a comunhão como o alimento que nos dá força espiritual, o próprio Cristo. Segundo, a devoção à Santíssima Virgem Maria. A Virgem Maria, ela é puríssima. E a devoção verdadeira a ela, ou seja, pedindo graças por meio de sua intercessão, imitando-a sobretudo na obediência e na sua humildade, também nós alcançaremos, ou seja, vamos salvaguardar essa virtude da pureza. Depois, em terceiro lugar, o espírito de oração e mortificação. Se nós não tivermos oração, se não tivermos relacionamento com Deus, amizade com Deus, não vamos alcançar essa virtude, não vamos guardar essa virtude. Tampouco se nós não fizermos mortificação, ou seja, mortificar os nossos sentidos para que façamos a nossa vontade mais forte. E essa guarda dos sentidos significa, por exemplo, evitar a curiosidade do olhar pela rua, né? Sobretudo a questão dos homens, né? Que às vezes não consegue andar na rua sem fitar o olhar, né? Numa mulher, etc. E acabam se deixando levar por pensamentos, desejos. Ao mesmo tempo, não se deixar ver imagens sensuais, programas com conteúdos sensuais, filmes, novelas, sobretudo sites e etc., ou até mesmo na TV. É preciso salvaguardar aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos vai ser, então, conteúdo da nossa memória e da nossa imaginação. Então, se nós vemos coisas sensuais, a nossa memória vai ficar cheia dessas coisas, que nos levará
provavelmente ao pecado. As más conversas dúbias, né? Conversas imorais, que incitam a imaginação, letras de músicas imorais, inconvenientes. Mas é necessário, sobretudo, fugir das ocasiões de pecado. E aqui me recordo de São Felipe Neri, que dizia: para viver a pureza, a castidade, é necessário a coragem de ser covarde, isto é, de fugir das ocasiões. Não achar que é forte o bastante para aguentar, não. Ter a coragem de ser covarde, de não se colocar na ocasião de pecado. O esforço para evitar a ociosidade, ou seja, a preguiça é uma brecha para o pecado contra a pureza, a castidade. Então, evitar a ociosidade sempre está buscar fazer as obrigações, as tarefas e etc. Está a serviço dos outros, né? Então, é preciso estar sempre ocupados com coisas úteis. E também outros dois meios importantíssimos. Primeiro, o pudor e a modéstia. O pudor, como diz São José Maria Escrivá, e a modéstia são os irmãos pequenos da pureza. Então, é preciso fomentar, né, o pudor, né? Ou seja, o pudor e a modéstia são expressão de bom gosto, de respeito pelos outros e pela dignidade humana. Por isso, o cristão, consequentemente, com esta doutrina do Senhor, há de lutar opondo-se a um ambiente paganizado para influir nele e tratar de mudá-lo. Então, ou seja, ver o pudor é saber usar as palavras corretas, né? A maneira de se portar, né? Sobretudo as mulheres, a maneira de se vestir, né? De se compor, né? Para que não mostre aquilo que não deve, para que não leve outros ao pecado. Ou seja, uma mulher, sobretudo a mulher cristã, né? Quando se decompõe, ou seja, ou melhor, se põe de forma errada, né? Se veste de forma errada, falta com a caridade para com o outro, né? Levando o outro a pecar, a poder pecar, né? E por isso, a realidade de viver, então, a modéstia e o pudor. E Jesus termina o Santo Evangelho, como nós vimos, falando sobre o matrimônio. Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio, era o que dizia os antigos. Jesus diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. E aqui Jesus vem trazer para nós a verdade da indissolubilidade do matrimônio. Não existe divórcio no matrimônio, ou seja, a união matrimonial é até que a morte os separe. Então, por mais que se separe civilmente, se une a uma outra mulher, ou a mulher se une a outro homem, comete adultério. Ou seja, comete um pecado contra o sacramento do matrimônio. Que possamos, então, viver essa palavra de Deus, buscando a virtude da santa pureza, a virtude da castidade. Que coloquemos os meios necessários
para que de fato alcancemos essa virtude e possamos salvaguardá-la, para que possamos caminhar os caminhos de nosso Senhor. Nós vos damos graças, ó Deus, por esse tempo de meditação e pedimos, com o auxílio da Virgem Maria, para que possamos pôr em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia junto conosco. Se você ainda não participa do nosso canal, se inscreva e compartilhe este vídeo, os nossos demais vídeos, para que esse conteúdo chegue a outros corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.